Olá a todos! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o Arduino IDE, preparar ele para utilizar com as placas ESP32S2. Aqui eu vou utilizar a placa Wemos S2 Mini. Então assim, vamos aos procedimentos. Eu criei uma lista aqui para ficar mais fácil. Primeiro vamos fazer o download do Arduino IDE. Vamos pegar aqui o link. Aqui você vai nesse link aqui para fazer o download. Windows 7 e novo, e mais novo no caso. Aqui ele está perguntando se você quer contribuir e fazer download. Vamos botar apenas download. Certo. Vamos instalar o Arduino IDE. O processo de instalação é bem simples. Só concordar e clicar em Next, Next e instalar. Pronto, a instalação foi concluída. Vamos abrir o Arduino IDE. Certo. Esse aqui é a primeira tela do Arduino, então nós vamos precisar fazer algumas configurações. Voltando à lista, nós precisamos configurar a URL para que o Arduino IDE ele consiga reconhecer as placas ESP32. Então nós vamos copiar esse texto bem aqui. E no Arduino IDE nós vamos aqui em Arquivo, Preferências e colocar nesse campo aquele texto, colar. Pressionar OK. Então, a partir desse momento, o Arduino IDE ele já sabe onde pegar as placas, mas a gente precisa dizer qual placa que nós queremos utilizar. Então, nós vamos aqui em Ferramentas, Placa, Gerenciador de placas. Vamos esperar carregar. Pronto. Aqui nós vamos colocar ESP32. Ele vai dar só uma sugestão, então nós vamos clicar aqui em instalar. Esse processo demora um pouco. Processo concluído, vamos clicar em fechar. E agora nós vamos selecionar a placa ESP32S2. Para isso a gente vem aqui em Ferramentas, Placa, clica aqui em ESP32 Arduino e procura, no nosso caso, existem várias placas aqui, se você observar. Várias opções. Como não tem a nossa placa específica, então nós vamos escolher uma placa genérica do ESP32S2, que é essa ESP32S2 Dev Module. Quando nós voltarmos em ferramentas, as opções terão mudado um pouco. Pronto. Então as placas já estão instaladas, a placa ESP32S2 já está selecionada. Então nós vamos precisar de mais algumas coisas. Nós vamos precisar das bibliotecas. Então vamos para a primeira biblioteca. Primeiro nós precisamos fazer download dessa biblioteca. Para isso a gente vai aqui em Code, Download Zip. Vamos pedir para salvar. Aqui nós temos mais outra biblioteca. Vamos fazer o mesmo procedimento.
Certo. Então, nós temos as duas bibliotecas já feito o download. Vamos voltar ao Arduino IDE e instalar essas bibliotecas. Para isso, nós vamos aqui em Sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca.zip. Nós vamos em Downloads, vamos adicionar primeiro essa async, TCP. Você pode verificar aqui nessa área que ele diz que foi feita a adição da biblioteca. Vamos adicionar agora a próxima biblioteca. Agora essa segunda aqui. Pronto. Então, as duas bibliotecas foram adicionadas. A próxima coisa que nós vamos fazer é download de um plugin que é para fazer o upload de arquivos. Então, vamos aqui. Você clica nessa opção. Pronto, download feito. Agora, para instalar esse plugin, nós vamos fechar o Arduino IDE. Você pode acessar, se você estiver utilizando o Windows 10, você pode entrar dentro desse arquivo e copiar essa pasta. Se você estiver utilizando outra versão do Windows, você vai precisar descompactar. Aí você clica com o botão direito, no caso aqui eu tenho o setzip. Eu vou extrair para esta pasta. Então, você vai copiar essa pasta que tem antes da pasta tool, copiar ela, e você vai em documentos, vai ter uma pasta chamada Arduino, você vai criar dentro dela uma pasta chamada tools e colar a pasta que você criou. Então a organização de diretórios vai ser essa: documentos, Arduino, tools, ESP32FS, tool novamente. Com isso, quando você abrir o Arduino IDE novamente, ele já vai ter uma opção de upload, que é essa opção SP32 Sketch Data Upload. Então, pessoal, o ambiente já está configurado. Dessa forma, você já pode pegar projetos que têm host, como por exemplo do Stoget, e compilar para sua placa. Mas falta um detalhe. Se você observar, quando você coloca a placa no computador, ela habilita essa opção porta, para saber em que porta a placa está. Só que, se você pegar a placa e colocar no computador, ele não vai habilitar essa opção. Por quê? Eu vou mostrar a placa para você. Essa daqui é o Wemos S2 Mini. Para gravar informações nela, ela precisa estar num modo chamado DFU. Então, enquanto você não colocar nesse modo, essa placa não vai permitir que você grave informações nela. E como é que coloca nesse modo? Eu coloquei aqui uma lista explicando o processo. Mantenha pressionado o botão 0. Aqui são os botões que você vai utilizar. Então, inicialmente você vai pressionar e manter pressionado esse botão, que é o botão 0. Enquanto você pressiona esse botão, você vai clicar no botão RST. No momento que você clicar no botão RST, você vai ouvir o barulho de como se tivesse colocado um pendrive no computador. Se você tiver com o som do computador alto, você vai perceber esse barulho. Quando você ouvir esse barulho, você já pode soltar o botão 0. Então, aí a placa já vai estar em modo DFU. Então, vamos fazer aqui. Certo, o ESP32S2 já está colocado no computador, mas o Arduino IDE ele não reconhece a porta. Para isso, nós vamos fazer esse procedimento.
Então, eu vou apertar aqui o botão 0. Enquanto eu estou com ele pressionado, eu vou clicar no RST. Depois do barulho, eu solto o botão 0. Então, nesse momento, a placa já está em modo DFU. Se eu voltar aqui em ferramentas, eu vou observar que a porta foi habilitada e eu tenho a opção de utilizar a placa no ESP32S12 na porta com 5. Então, com isso, eu já poderia gravar esse projeto na placa. Então é isso, gente. Até mais.